Fala galera, tudo bem? E aí, acompanhando as nossas dicas aqui no Odd Shark? Então, o pessoal manda muito bem, né? Nas dicas, nos palpites, e a gente está conseguindo. Quem segue a equipe Odd Shark está conseguindo ter lucro aí nos seus investimentos em apostas esportivas. Nessa semana, temos um cardápio muito variado, né? Temos Champions League, é verdade, mas tem também Copa Sul-Americana. Tem Copa do Brasil, tem Campeonato Inglês, tem muita coisa acontecendo no meio dessa semana. E eu separei aqui 4 jogos com algumas dicas para cada um deles. Eu vou começar pelo mais importante, o jogo da quarta-feira entre Atlético de Madrid e Real Madrid, o jogo que vai definir o segundo finalista da Liga dos Campeões da Europa, da UEFA Champions League. O Real Madrid, ultra favorito para ficar com a vaga, depois dos 3-0. Aliás, até estava pesquisando, né? Quem quiser apostar na classificação do Atlético de Madrid para a final, paga 26-1. 26-1. E para quem acreditar que o Atlético de Madrid vai passar nos pênaltis, 126-1. Olha que interessante, né? Você bota ali R$ 1 e ganha 126, caso o Atlético de Madrid se classifique nos pênaltis. Estou falando isso apenas para dar uma dimensão do tamanho da zebra, né? Se o Real Madrid fizer um gol no Caldeirão, o Atlético tem que fazer 5 para se classificar, né? Tem que ganhar por 5-1, por causa do gol qualificado fora de casa, gol que o Atlético não fez no jogo de ida no Bernabéu. Esse é um jogo que tem cheiro de 1-1. Tem cheiro de um jogo em que o Real Madrid consegue fazer um gol e mata a eliminatória. O Atlético deve começar o jogo muito em cima. Se ele conseguir um gol no começo, anima, a torcida esquenta, vira aquele Caldeirão no Vicente Caldeirão, né, que é o último jogo europeu do estádio do Atlético. Vai jogar em outro estádio a partir da temporada que vem. Mas o Real Madrid pode, em qualquer momento da eliminatória, com 0-0, com 1-0 contra, com 2-0, mesmo com 2-0 abaixo, achar um golzinho. E no momento que achar esse golzinho, a eliminatória morre. Pro Atlético é um jogo da dignidade, né? Um jogo da despedida do estádio no palco europeu. Vai jogar pela honra, para tentar ganhar o jogo, até por isso, né? Eu não acredito em vitória do Real Madrid. Eu acredito que uma aposta dupla no Atlético, coluna 1, coluna do meio, é uma boa aposta, paga 1,48 para 1 no Bet365. Acredito que a aposta de ambos marcam é interessante, paga 1,61, é a que eu mais gosto, ambos marcam. Como eu disse, tem cheiro de 1-1, mas pode tranquilamente o Atlético ganhar por 2-1, ou mesmo levar uma derrota, né? Ser carimbada a sua despedida do estádio com uma derrota também por 2-1, alguma coisa assim. Eu gosto do ambos marcam a 1,61. E uma aposta um pouco mais arriscada, que é a aposta que eu indiquei para o jogo de ida e que é o que os últimos Atlético de Madrid e Real Madrid indicaram, jogos de poucos gols. Menos de 2,5 gols no jogo, pagando 2,07 para 1. É um pouco arriscada, porque como é um jogo de volta do mata-mata, e supostamente o Atlético vai para cima, e vai ficar aberto, vai ficar exposto aos contra-ataques de um time que faz gol sempre, que é o Real Madrid, você fala, pô, Júlio, mas se for 2-1 para alguém, já mata essa aposta. É verdade, se for 2-1 para alguém, já mata essa aposta. Mas se for um jogo sonolento, um jogo sonso, um jogo em que o Atlético não vai, sabe que está eliminado, e vai, como eu disse, jogar pela honra, jogar para de repente ganhar ali por 1-0, e se despedir do seu estádio em palcos europeus com uma vitória sobre o maior rival, o menos 2,5 gols pode ser uma aposta interessante. É mais ousada, mas está pagando bem. 2,07 para 1, assim como paga bem. Gol do Cristiano Ronaldo, 2-1. O cara tá on fire, né? Na Champions League. Fez gols em todos os jogos nessa fase aguda aí do mata-mata. 8 gols nos 2 jogos contra o Bayern e o jogo contra o Atlético, né? 8 gols em 3 jogos, 2-1. Cristiano Ronaldo, aposta segura. Na quinta-feira tem Lyon e Ajax pela Europa League. Jogo de ida 4-1 para o Ajax. A classificação está praticamente garantida para o time holandês, para ir para a final. Agora, quem viu o jogo de ida sabe do que eu vou falar agora. Um jogo completamente quebrado, né? Caos defensivo nos dois times. Acabou 4-1 para o Ajax, poderia ter acabado, sei lá, 8-3 para o Ajax. Os dois times tiveram muitas ocasiões de gol. Então, baseado nisso, o ambos marcam nesse jogo de volta é uma boa aposta. E paga 1,44 para 1. Nem paga tanto assim, né? Mas a gente vê outros odds de ambos marcam em outros jogos, paga bem mais que isso. Mas é que essa é uma aposta segura. E 44% de retorno de investimento. Mais de 2,5 gols no jogo, 1,40 para 1. A mesma coisa, não é tanto assim. O over-under está em 3,5. Mas o 2,5
mais de 2,5 gols no jogo, 1,40 para 1, considerando que deve ser outro jogo louco, como foi o jogo de ida, o jogo de Amsterdã. Chegamos ao campeonato inglês, temos um jogo atrasado, um Southampton e Arsenal, na quarta-feira à tarde, que está pagando 2,05 para a vitória do Arsenal. O Arsenal não é um time confiável, né, gente? A gente sabe disso há muito tempo já. Perdeu 5 dos últimos 6 jogos que fez fora de casa no campeonato inglês. Mas esse é um jogo um pouquinho diferente, porque o Arsenal ele embalou, né? Ele deu uma embalada nesse fim de temporada, quebrou a invencibilidade do Manchester United no fim de semana, até um jogo que eu achava que seria um jogo de empate, mas o Arsenal ganhou do mistão do United por 2-0. E ele tem 4 jogos para fazer. Um desses jogos a menos é justamente esse contra o Southampton, e vencendo, o Arsenal coloca um calor ali para cima do Liverpool, do próprio Manchester City. O Arsenal ainda tem chance de G4, de não ficar fora da Champions pela primeira vez em 20 anos. Com o Wenger, o Arsenal sempre se classificou para a Champions, né? Ainda tem chance de G4, mas precisa ganhar do Southampton. É um jogo que, assim, se não ganhar, o Arsenal está fora da próxima Champions. Então, contra a parede, nesse ambiente final de campeonato, talvez o Arsenal consiga essa vitória. 2,05 para 1 são odds importantes. Agora, vamos lá, Southampton vem de 4 jogos sem vitória. Em janeiro, eles se enfrentaram na casa do Southampton pela Copa da Inglaterra. O Arsenal ganhou por 5-0. Por outro lado, nos últimos 5 jogos entre eles pela Premier League, 2 empates e 3 empates e 2 vitórias do Southampton, incluindo nas últimas 2 Premier Leagues, 2 jogos em 2015, uma no começo, outra no fim de 2015, 2 vitórias do Southampton. Então, assim, ultimamente pela Premier League o Arsenal tem tido dificuldade nesse estádio, mas quebrou um tabu de 14 anos sem vencer em Southampton ao vencer na Copa da Inglaterra em janeiro por 5-0. Eu acho assim uma boa aposta, e se uma aposta um pouquinho mais conservadora é a vitória do Arsenal com um empate anula a 1,50. Quer dizer, se o Arsenal ganhar, puxa 1,50, 50% de retorno. Se o Arsenal não ganhar, se empatar, devolve o dinheiro. Ninguém ganha, ninguém perde. Eu não acredito em vitória do Southampton nesse jogo. Eu acho uma boa aposta a aposta na vitória do Arsenal. E para finalizar, quinta-feira à noite tem São Paulo e Defensa e Justiça pela Copa Sul-Americana. O São Paulo está aí há 20 dias sem jogar, só treinando. Eu imagino que o São Paulo vai voltar dessa mini pré-temporada, essa intertemporada, vai voltar bem. Porque o Rogério Ceni é bom técnico, o São Paulo teve uma sequência dura de jogos em abril, acabou fracassando, né, no Campeonato Paulista, na Copa do Brasil contra o Cruzeiro, mas ganhou do Cruzeiro em Minas. Ali já dava mostras que o time está inteiro fisicamente, né? O Cueva de volta, mais tempo para treinar, né? E tendo tempo para treinar, o time deve começar forte o Campeonato Brasileiro, e tudo começa nesse jogo de quinta-feira contra o Defensa e Justiça pela Copa Sul-Americana. 0-0 jogo de ida. O Defensa e Justiça é um time que sofre poucos gols. No Campeonato Argentino sofreu apenas, depois do jogo contra o São Paulo, 0-0 contra o São Paulo, e os 5 jogos seguintes pelo Campeonato Argentino, sofreu só 1 gol em 6 jogos. Então é um time que sofre poucos gols. Agora, tá pagando 1,50 a vitória do São Paulo. Eu acho barbada a vitória do São Paulo nesse jogo. E assim, São Paulo menos 1, o handicap, São Paulo menos 1, 2,30. Se o São Paulo ganha por 2 ou mais gols de diferença, você puxa 2,30 para 1. Se o São Paulo ganhar por 1 gol de diferença, o empate a aposta fica anulada. Então eu acho essa aposta muito boa. Eu acho uma boa oportunidade, né? Por mais que o Defensa e Justiça seja um time que sofra poucos gols, o São Paulo é um time que faz muitos gols, e treinando por 20 dias aí, acho que o São Paulo precisa dar uma resposta para sua torcida e ganhar bem do Defensa e Justiça. O Defensa e Justiça é para entrar embalado no Campeonato Brasileiro. Essas são as dicas do bem de semana. No fim de semana começa o Campeonato Brasileiro. Vamos tentar encontrar boas oportunidades. Em começo de campeonato sempre aparecem boas oportunidades nas casas de apostas. Tá legal? Um abraço, até lá, tchau, tchau.